livramento do inimigo. Não pare agora, tem gente lá fora dependendo de você. Filha, por te amar eu tô usando este irmão que tá agora cantando essa canção. Olha a importância que você tem pra mim. Não desista agora, não chegou teu fim. No teu ministério tem muita coisa a fazer. A tua família não vai perecer. Olha a importância que você tem pra mim. Com as minhas próprias mãos. Oh, filho, por te amar eu tô usando este irmão que tá agora cantando essa canção. Olha a importância que você tem pra mim. Não desista agora, não chegou teu fim. No teu ministério ainda Ele vai fazer. A tua família não vai perecer. Olha a importância que você tem pra mim. Com as minhas próprias mãos. Essa carta Deus escreveu pra você. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Deus seja louvado pela tua vida. Deus te abençoe. Eu sei que o fardo é pesado, mas você não pode parar. Eu sei que é grande a batalha, mas no final você sabe quem ganha. Filha, não desanime, vai em frente. É de lutas que vive o crente. Não é hora de não esqueça, estou contigo, te livrando do inimigo. Não pare agora. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o nome do nosso Senhor, que tem nos abençoado, tem nos proporcionado mais um dia de bênção, mais um dia de vitória. Mais um dia que o Senhor está glorificando o nome desse Deus. Que tudo pode, controle. E nem ninguém possa impedir o agir de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amado irmão, irmã, hoje estou aqui para ministrar o seu coração, trazer para os nossos corações, para a nossa vida, uma palavra da parte de Deus, algo que o Senhor precisa falar aos nossos corações, não o que nós queremos, mas o que precisamos ouvir. A palavra de Deus que eu quero compartilhar com você hoje se encontra no livro de 1 Pedro, versículo 13 ao versículo 16, que nos diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, mesmo em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu,
sou santo. Louvado seja o nome do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Senhor, nós te glorificamos, ó Pai, nesse dia, meu Deus. E pedimos ao Senhor que o Senhor venha falar aos nossos corações nesse dia, o que nós precisamos ouvir. Meu Pai, toma essa vida em tuas mãos, esse teu filho, essa tua filha. Pai amado, fala ao seu coração o que essa alma precisa ouvir, Senhor. Deus, seja conosco nesse momento, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu amado irmão, minha irmã, essa passagem ela fala muito aos nossos corações, é uma palavra exortativa, é uma palavra que vem a nos chamar para a santificação a cada dia. E nós sabemos que a santidade é um desafio dos nossos dias e está diretamente ligada ao caráter da pessoa, ao caráter daquele que se diz servo do Senhor. E a palavra de Deus, ela nos confronta e nos pergunta, nos questiona todo o tempo: quem é você quando ninguém está te olhando? Quem é você? Como é o seu comportamento fora da igreja, fora da roda dos seus amigos de igreja? Quem é você dentro do seu quarto, na internet, na sua casa, no colégio? Qual o seu comportamento diante do ímpio lá fora, diante daqueles que não têm o temor de Deus ainda, que não têm o conhecimento, o entendimento da palavra de Deus? Você pode até ter comportamentos diferentes em todos esses lugares, circunstâncias, mas não se esqueça, meu amado irmão, que o Senhor, Ele está vendo em todos eles, e Deus conhece os desejos, pensamentos mais profundos do nosso coração. Será que os seus pensamentos têm sido puros? E as suas atitudes têm sido corretas quando não tem ninguém te olhando para poder te julgar? Meu amado irmão, minha irmã, todos os pensamentos, atitudes, desejos, eles podem até passar batido aos olhos humanos. Mas o Senhor, Ele tudo vê, e nós vamos prestar conta de cada atitude nossa. No livro de Provérbios, no capítulo 15, versículo 3, a palavra de Deus ela vem nos falando, que diz assim: o Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ele está observando todos, tanto bons como maus. De repente, você até consegue enganar todos por um certo tempo. Eu digo por um certo tempo porque a palavra de Deus diz que não tem nada coberto que não há de se revelar. Um dia vem à tona. Você pode até conseguir enganar por todo o tempo, mas não consegue enganar todo mundo o tempo todo. Abraham Lincoln, um ex-presidente dos Estados Unidos, ele falava, né? Caráter não é aquilo que dizemos ser. Isso é profissão. Ele falava, caráter não é aquilo que fazemos, isso é conduta. Caráter não é aquilo que somos, isso é o âmago do nosso eu, o homem interior. Caráter é aquilo que somos no escuro, quando ninguém está vendo. E eu achei muito interessante essas palavras de Abraham Lincoln. Muito interessante, é uma realidade. E é uma verdade baseada na palavra de Deus. Caráter é aquilo que somos no escuro quando ninguém está vendo. Aquilo que nós somos quando nós estamos diante do Senhor, dentro da igreja, de joelhos dobrados, clamando a Deus, falando com o Senhor, quando estamos ministrando a palavra de Deus para alguém, quando estamos fazendo a obra do Senhor. Mas quando nós estamos sozinhos em local que ninguém está vendo, será que o nosso comportamento, nossas atitudes, o nosso caráter é de servo de Deus? Eu acho bastante difícil, meu amado irmão, definir o que é caráter
Eu acredito que todo mundo tem caráter. Alguns possuem um bom caráter, outros possuem um mau caráter. E tem um comentário que diz, né? Fulano não tem caráter. Significa que aquele fulano, ele não possui um bom caráter, não é uma pessoa de confiança, não é uma pessoa que nós possamos depositar nela uma confiança, confiar algo àquela pessoa. Ter caráter, meu amado irmão, minha irmã, também não significa ser santo, não. Eu acredito que uma pessoa de caráter, ela pode sim falar uma mentira, ou até mesmo cometer um adultério. Caráter, o caráter ele iria motivar a confissão e o abandono do caminho da mentira, do adultério. Quem não tem caráter, meu amado irmão, não assume os seus erros, não assume que realmente errou em determinado momento, esconde os seus pecados, é capaz de fazer tudo isso sem sentir culpa nenhuma. O que falta a essa pessoa é integridade. E esse não vive seguro, essa pessoa, ela não vai viver segura. Ela sabe que no fundo, as coisas não estão certas. Ela sabe que lá no fundo, no seu interior, as coisas estão indo de mal a pior. O livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 9, nos diz assim: quem anda na integridade, anda seguro. Mas o que perverte os seus caminhos, será conhecido. Provérbios capítulo 10, versículo 9. Essa é uma verdade, essa é uma realidade, meu amado irmão. E não tem como fugir dessa realidade, não. É muito fácil ser uma bênção, né? Na internet, no púlpito, na frente do seu líder, na frente do seu pastor. Se você é uma bênção na vida de quem mora debaixo do mesmo teto que você, se você dá bom testemunho de Cristo para aqueles que te veem nos bons e nos maus dias, na alegria e na dor, na saúde e na doença, então você é uma bênção de verdade, meu amado irmão. É isso que é caráter. É quem você é quando está sozinho, quando não está na sua igreja, na frente do seu líder, na frente do seu pastor, quando está na internet, quando você escolhe a programação que você vai assistir na televisão, quando você escolhe a roupa que você vai vestir para ir à igreja ou para ir em algum outro lugar, ir num passeio. Isso é caráter. Aquilo que você é quando ninguém está olhando. Louvado seja Deus. Existem algumas falhas de caráter que são muito desconfortáveis para serem confrontadas dentro da igreja. Ninguém gosta de falar nesse assunto, porque nós pensamos. A palavra de Deus fala, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O meu velho homem morreu. Mas então por que dentro das nossas igrejas nós ainda encontramos egoísmo, orgulho, perfeccionismo, atitudes defensivas, ciúmes, inveja, desequilíbrio emocional muitas das vezes e falta de disciplina? Por quê, meu amado irmão e minha irmã? O que está faltando nos nossos dias? O que está faltando em nossos altares, em nossa vida nos dias de hoje? Esses desvios de caráter são parte da natureza de alguns de nós. Nós podemos dizer que nunca sentiu nenhum desses sentimentos. É difícil e desconfortável confessar, meu amado irmão. Nós costumamos maquiar essas situações da nomenclatura diferente, colocamos sombra, damos aquela escovada, né? Dê nome ao pecado para você ficar livre dele. Vai para a cruz mais rápido do que antes, que doe mais do que você está esperando. Vá para Jesus, confesse os seus erros, os seus pecados a Jesus.
E esses desvios, meu amado irmão, de caráter, fazem parte da natureza humana. E nós somos assim. Nós somos desse jeito. Por isso, nós precisamos ter o nosso caráter provado. Não estou falando de perfeição. Nós vamos caminhando um dia, vamos nos encontrar com Cristo e seremos como Ele. Alguns entraram no caminho, sentaram no meio-fio, reclamaram que a caminhada está muito difícil, que não conseguem. Outros, além de sentarem no passeio, ainda pedem para que quem está passando sente ali com eles. Eles façam companhia. São as pedras de tropeço. Outros tropeçam, mas continuam. Outra vez tropeçam, mas continuam a caminhada. Aí encontram uma pedra e desviam dela. Porque já tropeçaram outras vezes lá atrás. Agora eles passam e continuam. Isso é caráter aprovado. Há uma necessidade de nós falarmos sobre esse assunto, meu amado irmão. Porque a palavra de Deus está se cumprindo. O Senhor Jesus já está voltando. Nós estamos vivendo nos dias que pessoas se levantam tentando nos impedir de pregar a palavra de Deus. Eu estou falando isso por experiência própria. Pessoas se levantam tentando impedir que a palavra de Deus seja anunciada, nos impedir de pregar contra o pecado, tentando nos impedir de pregar contra aquilo que desabona a conduta moral do servo de Deus. Essa é uma verdade. O inimigo tem usado pessoas que se encontram fracas espiritualmente. Quando você se dispõe a ser santo, começa na intimidade, porque quando nós entramos na intimidade com Deus, então Ele joga luz sobre nossas trevas. Quando foi que você descobriu que era egoísta, que era invejoso, perfeccionista? Quando você descobriu que era ciumento? Você só descobre isso quando o Espírito Santo de Deus ele te mostra. Se você pedir para Deus te mostrar quem de verdade você é, provavelmente, meu amado irmão, no dia seguinte você vai pedir para Deus parar. É uma realidade. É duro, meu amado irmão, quando nós vemos quem nós somos de verdade. A carne fede, fica lá tudo encoberto, tudo bonitinho, parece que está tudo certo naqueles quartinhos escuros da nossa alma. Mas quando você se expõe ao Senhor na sua intimidade e busca diária a Deus, não tem jeito, meu irmão. O Espírito Santo, ele liga a lanterna, ele joga a luz e nos mostra o que tem em cada cantinho, louvado seja Deus, e nos manda tirar a coberta de cima. Nos manda levantar o tapete para que venha ser tirado toda a sujeira, tudo aquilo que desagrada ao Senhor. E nos mostra ciúmes, invejas, orgulhos. E quando você se dá conta disso, meu amado irmão e minha irmã, o que você faz? Você vai para o arrependimento. Porque o Espírito Santo, ele te convence do erro. Ele te convence do pecado. Ele te convence das atitudes erradas. E por isso que é tão importante, meu amado irmão, ter intimidade com Deus. Sem intimidade, você nunca vai descobrir quem você é verdadeiramente. Você sempre vai achar que você é muito bom. Aleluia. Precisamos nos render a Cristo. Você tem sido um servo correto aos olhos de Deus ou apenas um cristão correto aos olhos do ímpio, aos olhos do homem? O verdadeiro cristão é aquele que se faz luz independente do lugar que ele esteja e das pessoas que estão ao seu redor. E de nada vai valer, meu, se você ser bem visto por aí e as suas atitudes, quando ninguém te vê, entristecem o Senhor.
Seja um verdadeiro adorador, meu amado irmão. Porque o Senhor busca os puros, os retos, os humildes, os verdadeiros adoradores. Louvado seja o nome do Senhor. São esses que o Senhor tem buscado. Os verdadeiros adoradores. Não há mais tempo para esperar. O tempo é agora. Mude a sua atitude. Seja a luz do mundo e sal da terra. Independente do lugar que você esteja, faça a diferença. Xeraga, sub, comenécia. A palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 16, 13, 14 e 16, nos diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Louvado seja Deus. Nós temos o costume de nos nivelar por baixo. Olha o mundo. Tem tanto adultério, prostituição, bebedice, glutonaria. Eu vou na igreja todos os domingos, eu entrego o meu dízimo, eu sou fiel, eu estou no ministério, mas continua egoísta, continua ciumento, continua invejoso, continua perfeccionista, com a língua grande, insubmisso às autoridades. Que santidade é essa, meu amado irmão? Uma santidade farisaica. Na sua casa, só você é crente. Em vez de você chegar em casa como um santo do Senhor, como um verdadeiro servo do Senhor, que vai ajudar nas tarefas domésticas, você se converteu e virou um chato, e virou um fanático, virou um verdadeiro fariseu. Não vai mais nas festas de família, porque o argumento que lá tem cerveja, mas é lá que a luz precisa brilhar. É lá que tem trevas. E se for, meu irmão, não é para você chegar lá chamando todo mundo de bando de pecadores que vão tudo para o inferno. Não. Seja sábio. Mas é para você chegar e conversar com aquele seu parente que você nunca falou. É derramar o amor de Cristo. O santo é assim. Alguém esbarra nele e ele derrama amor. Alguém fura a fila na frente dele e ele derrama compaixão. Mas o que não é santo, ele fala: eu sou crente. Não pisa no meu calo, não. Eu sou crente, mas não estou morto, não. Eu sou crente, mas não sou bobo, não. Deveria estar morto para os seus delitos, pecados e para a sua carnalidade. Uma pessoa de caráter, meu amado irmão, é uma pessoa amorosa. Nós devemos buscar a santidade, a integridade. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Para que nós possamos, assim como Paulo, que ele deixou escrito lá em Filipenses capítulo 3, versículo 17: irmãos, sede meus imitadores. Será que eu posso olhar para a minha vida e dizer: ei, pode fazer? Como eu faço? Pode andar por aqui e ninguém ter nada para reclamar? Ou ainda: eu vivo de tal forma que as pessoas, ao olharem para mim, elas queiram ser como eu, por conta da minha conduta moral? Será que você pode fazer isso? O apóstolo Paulo, ele sabia quem ele era, como a sua vida havia sido transformada pelo poder de Deus, e com toda a sua sinceridade ele diz para que seus irmãos o imitem, porque ele imitava Cristo, remetendo o texto que se encontra lá em Filipenses 4:22, que nos diz: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César.
Nós sabemos que aquele ambiente era um lugar onde havia depravação total. Mas mesmo assim, o evangelho foi pregado. E muitas pessoas se converteram e deram um fiel testemunho. Era difícil, meu amado irmão, se manter santo naquele lugar de tanta imoralidade. Mas mesmo assim os irmãos perseveravam na fé e na busca pela obediência a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E assim também acontece nos nossos dias. Vivemos em uma sociedade totalmente corrompida, mergulhada em pecado. Somos desafiados dia a dia a nos mantermos puros e a influenciar o mundo para viver como nós, seguindo a Cristo, salvos pela fé em Cristo Jesus. Aleluia! É esse o meu desafio diário. Esse deve ser o nosso desafio diário. Procurar viver de tal forma que o nome do Senhor seja glorificado e que as pessoas vejam em nós as marcas de Cristo Jesus. Lembre-se, meu amado irmão, uma aparência bonita não substitui o valor do coração. Vamos viver e falar a verdade. Vamos ser nós mesmos, porque o Senhor se agrada da verdade no íntimo e vai nos recompensar cada dia. Isso é promessa de Deus. A recompensa do Senhor vai vir sobre nossas vidas, mas para isso acontecer precisamos ser diferentes. Aleluia. Precisamos. Aleluia. As pessoas precisam olhar para e ver que verdadeiramente somos nova criatura em Cristo Jesus. Que agora já não vivo como o mundo, mas eu vivo em Cristo Jesus. Que Jesus Cristo, Ele habita no meu ser. Que Jesus Cristo, Ele é o dono da minha vida. E eu pergunto para você mais uma vez: quem é você quando ninguém está olhando? Essa pergunta é bem profunda. A melhorar ou rever em nossas vidas e ver se estamos agindo realmente com integridade. Interessante que por exemplo, na África do Sul, onde um grande avivamento aconteceu entre um povo marcado por grande herança de maldição. Tratam o pecado como um bicho mortal, e de fato ele o é, porque conduz à morte eterna. E a gente, por muitas vezes, começamos a criar uns pecados de estimação que não queremos largar de jeito nenhum. Precisamos rever. Eu sei que o fardo é pesado, mas você não pode parar. Louvado seja o nome do Senhor. Os pecados de estimação que nós não queremos, muitas das vezes, largar de jeito nenhum. De modo nenhum, meu amado irmão. Essa é uma verdade. Os pecados escondidos, guardados apenas para nós. Por isso, realmente, o segredo da integridade é você agir o tempo todo como se você estivesse sozinho, meu amado irmão. Louvado seja Deus. Porque sozinho sempre é você mesmo, o mais transparente da sua essência. Aleluia. Nós devemos buscar a santidade, a integridade, para que possamos, meu amado irmão, assim como Paulo
dizer: irmãos, sedes imitadores, sedes meus imitadores. Será que eu posso olhar para a minha vida e dizer que eu sou imitador de Cristo? Será, meu amado irmão? Você já parou para pensar? Pare para pensar. Começa a analisar a sua vida, cada passo que você dá, a cada lugar que você vai, cada atitude que você toma, decisão que você toma. Será que está glorificando o nome do Senhor? Louvado seja Deus. Eu sei que é grande a batalha. Você sabe, né? Você sabe que eu ganhar. Não desanime, vai em frente. Aleluia. A palavra de Deus, no livro do Êxodo, fala que Moisés já era um homem feito, mas um dia ele saiu para visitar o seu povo e viu como os israelitas eram obrigados a fazer trabalhos pesados. Viu também um egípcio batendo no israelita, o patrício dele. Moisés olhou para os lados e, vendo que não tinha ninguém ali, matou aquele egípcio, escondeu o corpo na areia. Imagine Moisés, como ele deve ter ficado, todo desconfiado, olhando para um lado e para o outro, para ver se não tinha ninguém olhando, observando ele. Você já fez algo errado quando ninguém estava olhando, meu amado? Todos nós já fizemos. Um pastor que aconselha executivos das suas viagens, ele falou uma certa vez que uma certa executiva achava que quando ela está sozinha, longe de casa, se sente uma tendência inadequada ao flerte. Embora ela diz amar o seu marido e queira permanecer fiel, um profissional de alto nível tem problemas com imagens pornográficas nos quartos dos hotéis, embora não se sinta tentado por elas na sua casa. A internet prepara inúmeras armadilhas. Ao frequentar salas de bate-papo, homens e mulheres casados se envolvem em relacionamentos emocionais com outras pessoas. A sensação de que ninguém está olhando permitiu que aquelas pessoas agissem dessa maneira, permite que algumas pessoas ajam dessa maneira, que jamais agiria na sua vida cotidiana, mas ela é observada. Quem é você quando ninguém está olhando? Meu amado irmão, minha irmã, há 3 pontos que você precisa entender. Primeiro, Deus vê quando ninguém mais vê. O Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ele está observando todos, tanto os bons quanto os maus. Provérbios capítulo 15, versículo 3. Nosso pensamento, atos, espírito ou escondidos não passam desapercebidos aos olhos de Deus. Ele nos concedeu o livre-arbítrio, porque não somos marionetes, mas em tudo nos convém. Assim, tudo que nós fazemos em secreto está sendo observado por Deus, e quando você soma essa verdade ao desejo de agradar a Deus, isso faz a diferença na sua maneira de agir, segundo o aconselhamento sábio, baseado na palavra de Deus. E Salmo 37, versículo 29, nos diz: os bons dizem coisas sábias e sempre falam o que é direito e certo, guardam no coração a lei do seu Deus e nunca se afastam dela. Se você é vulnerável em certa área,
e sente muita dificuldade em se livrar dos atos ilícitos sozinho. Então compartilhe isso com alguém que vai orar por você, vai orar com você e vai pedir para você prestar contas, abrindo seus olhos com um conselho sábio, debaixo da sabedoria de Deus. Terceiro, corte o mal pela raiz. A palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 9, diz assim: se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com um olho só do que ter os 2 olhos e ser jogado no fogo do inferno. Jesus não disse isso no sentido literal. Ele não estava defendendo a multidão. O corpo não é responsável pelo pecado, porque a cobiça, o orgulho, os desejos começam no coração, e por isso a pessoa ela deve banir da sua vida qualquer coisa que leve essa própria pessoa a outro e outras pessoas a pecar. E como eu posso começar a agir? Evite situações que permita que você tenha excesso de privacidade, exclua de sua vida tudo que te leva ao erro. Entrega o teu caminho ao Senhor, viva como se hoje fosse o último dia da sua vida. Não se esqueça, meu irmão, o que você faz quando o mundo não está olhando chama-se ética. O que você faz quando ninguém está vendo chama-se caráter. Deus criou você para viver um relacionamento com outras. Quanto mais aberto e honesto você for, será menos provável que você se desvie da presença de Deus. Deus escreveu para você. Nossas atitudes. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Nossos atos. Deus seja louvado pela Nós tua vamos prestar cada mau testemunho que nós temos, de cada situação que nós criamos ali para envergonhar fundo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que o fardo é pesado. Todos os crentes são chamados para ter uma reputação divina. Qual é o significado de reputação, meu amado irmão? Significa um conceito obtido por uma pessoa, partido público ou da sociedade em que ela vive. Mas entenda, meu amado irmão, que a reputação ela sempre vai chegar antes de você. Ou seja, a reputação é o que as pessoas pensam de você, do seu caráter, das suas atitudes. E por isso a resposta do significado de uma reputação divina é o quê? Deus sabe de mim ou de nós? Apesar da responsabilidade de sermos modelo, de sermos uma referência como líderes ou liderados, a nossa reputação, ela não deve ser em preservar um bom testemunho apenas quando somos vistos, não. Porque é possível ter desvio de conduta, fora de vigilância, e viver de forma teatral diante das pessoas que estão nos observando ou estão nos seguindo. Existe uma definição popular e antiga que diz assim: o caráter de uma pessoa é quando ninguém está olhando. E essa é uma realidade. Nós precisamos refletir, porque muitas das vezes somos achados donos da razão. E por isso nós devemos parar de pensar: quem é você quando ninguém está te olhando, meu amado? Porque quando temos uma conduta dúbia, ou seja, quando temos um comportamento diferente quanto a uma plateia ou pessoas, isso nos revela o caráter que temos, se precisa ser tratado ou não. Porque esse sentimento não pode ser diferente de quando estamos sozinhos.
Os homens mostram o seu caráter de maneira mais clara nas altitudes corriqueiras da vida. Quando não estão sendo observados. Temos na Bíblia Moisés, que foi um exemplo de um grande líder, e mesmo assim ele teve que lidar com o mesmo tipo de fraqueza e limitações que líderes de todas as épocas passaram, inclusive nós passamos hoje. Veja o que o profeta Elias também, onde a palavra de Deus afirma que era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Ele passou. No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17, a palavra de Deus diz: Elias era bom, era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Mesmo esses dois grandes líderes espirituais terem sido usados por Deus de forma tremenda, sobrenatural, isso não impediu o fato deles terem sentimentos. Eram homens, eles também precisavam ser trabalhadores, trabalhados pelo Senhor, assim como você e eu necessitamos a cada dia. A palavra de Deus lá no livro do Êxodo, no capítulo 2, versículo 11 ao 15, diz assim: naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores piedoso, e viu que certo egípcio espancava um hebreu. Eu já falei dessa mensagem, estou repetindo. Um do seu povo olhou de um lado para o outro, e vendo que não havia ninguém, matou o egípcio, escondeu na areia, saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois Moisés, e disse: com certeza o descobriram. Informado desse caso, ele procurou Faraó. Faraó procurou matar Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto ao poço. Ele achou que não tinha ninguém vendo, ele achou que aquilo ia passar desapercebido. Não, meu amado irmão, não tem nada encoberto que não há de se revelar. Observe bem a frase: olhou de um lado para o outro, e vendo que não havia ali ninguém, ele matou aquele egípcio. E por qual motivo Moisés olhou para um lado e para o outro? Você acha que se houvesse testemunhas, ele tinha matado aquele egípcio? É claro que não. Claro que não, meu amado irmão. Então, naquele momento, ter ou não o público foi o que determinou o comportamento de Moisés, em um sentimento que assaltou as suas emoções. Muitas vezes agimos de forma semelhante, mas se você não faria algo na frente de outros, também não deveria fazer quando se encontra sozinho. Por exemplo, se aquilo que você assiste no quarto de hotel ou na casa à noite, quando está sozinho, você não teria coragem de assistir com alguém do seu lado. Então isso é óbvio, meu irmão, que não devia estar assistindo a sós. A coragem de Moisés de matar aquele egípcio veio da falta de testemunhas, porque não tinha ninguém ali. O mesmo tem acontecido nos dias de hoje, muitos acreditando que ninguém está vendo, que ninguém ficará sabendo, estão fazendo, porém, irmão, tudo de errado, achando que não vai prestar contas, mas Deus está vendo todas as coisas. E o texto bíblico nos ensina que mesmo que achamos que ninguém viu, será descoberto. Uma lição fácil de se aprender. Foi
com o caráter com o cadáver do egípcio que Moisés matou, enterrou. Porém, meu irmão, ele não permaneceu escondido. Não viva em função da vigilância dos homens, porque caráter tem a ver com os valores que nós cultivamos no íntimo, os quais nos obrigam a praticar, mesmo sem ninguém para nos observar. Quem deixa de fazer o mal apenas porque está sendo vigiado, ele não está preocupado com o caráter, não. Ele está preocupado somente com a sua reputação, ou seja, com o que os outros pensarão a respeito dele. Misericórdia, meu irmão. Eu vou citar aqui uma distinção entre caráter e reputação. Eu ouvi uma vez, para nós entendermos melhor o que Deus quer nos falar nessa época que nós estamos vivendo. O que sou na luz determina a minha credibilidade. O que sou no escuro determina minha autoridade. Então, meu irmão, diante dos homens, nós precisamos de reputação, porque ela traz credibilidade. Mas diante de Deus, o que vale é o caráter. É aí que vem a autoridade. Provérbios capítulo 22, versículo 1 diz: zelar pela reputação é bom, e não podemos falar contra isso, até porque a palavra de Deus nos ensina a dar valor a ela. É verdade. Provérbios 22, capítulo 22, versículo 1. Primeiro, diz assim: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Louvado seja Deus. Por isso, meu amado irmão, um bom homem, uma boa reputação, é um dos maiores tesouros que nós podemos cultivar na nossa vida. No entanto, a pessoa deve ser a extensão do nosso caráter. Isso deve ser extensão do nosso caráter, e não uma forma de enganar aquelas pessoas que conseguem ver o nosso íntimo. Veja que Jesus, ele confrontou os fariseus várias vezes por causa disso, e ele nos ensinou que uma boa reputação sem um caráter não passa de hipocrisia. Quando ele falou lá em Mateus capítulo 6, versículo 1: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Observe que Jesus, ele não fala contra o ser visto pelos homens, uma vez que no mesmo sermão, no Sermão do Monte, ele já havia dito que nossas boas obras, quando vistas pelos homens, podem levar outros a glorificar a Deus. O versículo 16 de Mateus 5 diz assim: brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Jesus, ele confronta os fariseus pelo fato de que eles só faziam o bem porque queriam ser vistos pelos homens. E temos visto muitas pessoas que pensam assim, porque o mundo lhes ensina isso, e seus ouvidos estão mais para as coisas carnais, coisas do mundo, do que para as coisas espirituais. Muitos, na realidade, só estão construindo reputação. Muitos fazem muitas coisas em culto, ou no privado, em oculto ou no privado, porque tem medo e sabem que serão julgados pelos seus erros de caráter divino. E por isso essas pessoas, elas não fazem coisas na luz e nem em público, porque sabem das suas debilidades. E nós podemos ver isso nos ensinos da palavra de Deus. Nós aprendemos isso na palavra de Deus.
no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 22. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Versículo 23, tudo para homens. Versículo 24, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo, o Senhor é que estáis servindo. Agora, repare, meu amado irmão, na frase, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens. Isso significa que as nossas atitudes santas como cristãos não deveriam melhorar só quando temos uma plateia ou estejamos na frente dos outros, no altar, pregando com a grande plateia. É por essa razão, meu amado irmão, que a frase ela continua acrescentando assim, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Louvado seja Deus. Por isso o apóstolo Paulo ele nos leva ao entendimento do que é caráter no versículo 23. Tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Esse é o segredo. Fazer tudo para o Senhor, para Deus. Eu não posso evitar o mal ou dedicar-me a fazer o bem só quando sou visto pelas pessoas. Não, mesmo que ninguém esteja me olhando, Deus vê. E é Ele quem devo me empenhar em honrar e agradar. E com isso em mente, meu amado irmão, nós podemos ver também a integridade de José, como nos diz lá em Gênesis capítulo 39, versículo 7 ao 12, o caráter de José. Aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele, as minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa. Louvado seja Deus. E nenhuma coisa me vedou. Senão, não é ti. Porque és mulher. Falando a ela José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Versículo 11. Sucedeu que certo dia veio ela à casa para atender aos negócios. E ninguém de casa se achava presente. Então ela pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Isso é caráter e integridade do verdadeiro servo de Deus. Nós podemos aprender demais com esse comportamento de José. Note que José, meu amado irmão, ele não estava preocupado apenas com a sua reputação, com o que os homens diriam a respeito dele. Pelo contrário, se fosse assim, ele teria aproveitado a oportunidade que ele teve de se deitar com a mulher de Potifar. Até porque ele teve o cenário perfeito para aquilo, para um deslize, quando ele se viu sozinho com ela em casa. A palavra de Deus diz que nenhum dos empregados estavam ali. Ou seja, seria, na perspectiva maligna, a hora perfeita para fazer aquilo sem ser visto por ninguém. Porém, meu amado irmão, a palavra de Deus revela duas lições importantes sobre a atitude desse homem de Deus.
Primeiro, ele se recusava a deitar com ela. Isso é reputação. Segundo, ele evitava ficar perto dela. Isso é o quê? Caráter. Então, meu amado, a decisão de recusar deitar-se com aquela mulher nos mostra a integridade de José. Já a decisão de evitar ficar perto dela nos revela o reconhecimento da sua fragilidade. Isso nos ensina que reconhecer o perigo da queda deve nos levar a andar em vigilância. Em Provérbios, capítulo 26, versículo 27, nos diz: tomará alguém fogo no seu seio, sem que as suas vestes se incendeiam? Versículo 28. Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queimem os seus pés? Eu creio que José, ao fugir da casa, nos mostra uma atitude prudente, meu amado irmão. Nos mostra uma atitude prudente, de prudência. Louvado seja Deus. Aleluia. Porém, meu amado, a própria prudência nos revela que a tentação se fez presente. E eu não acho que José, ele fugiu com medo de ser violentado pela mulher. Não. Eu creio que ele fugiu para evitar embaraçar-se num laço maligno, de cair no laço de Satanás. Aleluia. Que se apresentou ali de uma forma muito bem atraente. Eu creio também que esse homem de Deus, ele fugiu dele mesmo. Ou seja, José, ele tinha o entendimento que deveria agradar a Deus. José não falou apenas sobre pecar contra o seu senhor terreno, que era o Potifar, mas contra o Senhor celestial. Nós vemos que ele disse no versículo 9: ele não é maior que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Porque és mulher, como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Foi a palavra de José para aquela mulher. E foi aqui, meu irmão, que nós temos dois pontos mais altos da lição que José nos ensina. Não importa se há ou não testemunhas humanas, porque os olhos de Deus estão sobre nós. Os olhos de Deus estão em todo lugar. O Deus que tudo vê, o que Ele tem visto em nossas atitudes, em nosso caráter, em nossa reputação divina, o que Deus tem visto. Porque é nesse tempo em que estamos vivendo de incertezas, que precisamos ter o entendimento de mostrar o que está em nossos corações. Nós vemos que quando Adão e Eva pecaram, eles acreditaram que poderiam se esconder, que se esqueceram que Deus vê tudo, todas as coisas. Quando Moisés olhou de um lado para o outro e se encorajou e matou aquele egípcio, tudo porque não havia testemunhas, mas esqueceu que Deus vê todas as coisas. Quando Davi mandou trazer Batseba para o palácio, ele se esqueceu de que Deus vê todas as coisas. Quando a palavra de Deus fala de Jesus com os olhos como chamas de fogo, na carta da igreja de Tiatira, a palavra ela está se referindo ao fato de que ele vê o pecado, entra e trata-o, né? O Senhor vê o pecado e trata-o em Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Mas, meus amados, chegará o dia em que tudo que estava em oculto será trazido à luz, tudo será descoberto. Nada que fazemos escondido permanecerá escondido. Um dia tudo será revelado, meu amado irmão, como diz Mateus capítulo 10, 26, versículo 26. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Moisés escondeu na areia o corpo daquele homem,
que ele matou, mas ele deve ter ficado ali, imagina o dedão daquele homem de fora. Alguma parte devia ter ficado aparecendo. A palavra de Deus não fala, mas eu estou conjecturando aqui. Meus irmãos, algumas coisas demoram para aparecer, para serem descobertas, para vir à tona. Outras talvez só sejam reveladas no dia do juízo final. Porém, meu amado, a palavra de Deus mostra algumas distinções aqui. Quando Paulo ele fala de Timóteo, assim lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 24. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestarão. Agora que o que exatamente leva a cada tipo de pecado a ser revelado, antes ou depois, eu não sei, eu só sei que tudo será julgado, ainda que possa demorar em tempos distintos na vida da pessoa. Mais do que uma reputação, nós devemos manifestar um caráter, porque o caráter é aquilo que nós devemos ser aos olhos de Deus. Aleluia. Mesmo que ninguém mais nos veja, ou seja, devemos viver conscientes de que Deus sempre nos vê e sabe que somos o que devemos ser por causa dele, não por causa do que outros veem ou pensam. O nosso caráter divino deve existir por amor, mas também por profundo temor, o senso de responsabilidade, porque uma popularidade, ela pode ser alcançada rapidamente, mas um caráter nobre é o produto de anos e anos de treinamento e de disciplina divina. Deus quer arrancar rapidamente essa máscara que nós estamos sendo obrigados a usar nos dias de hoje. Nós somos diferentes. Como você está? Preparando o caminho do Senhor? Quando eu estou falando assim, meu irmão, eu estou falando de igreja, de líderes e membros. Jesus ensinou aos seus discípulos e a nós hoje. Assim lá em João capítulo 13, versículo 34, que diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Cuidado, meu irmão, está chegando um tempo, um novo tempo, e por isso o diabo ele não quer que você tenha esse entendimento. Novamente eu te aviso, cuidado, nós precisamos estar vigilantes, porque é justamente na honra a Deus que vem as provas. E infelizmente nessas provas muitos abandonam o amor a Deus e ao próximo. Isso nos traz consequências, porque como cristãos, quem não honra não aprendeu com Jesus sobre o amor. E o pior é que no lugar de honra começa a se instalar a desonra, e esse último passa a governar a vida de quem age dessa maneira. A quem muito é dado, muito será cobrado. A palavra do Senhor nos adverte lá em 1 João capítulo 4, versículo 19: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Versículo 20. Se alguém disser amo a Deus e odiar ao seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que ama a seu irmão, a quem vê, quem não ama seu irmão a quem vê, vamos repetir. Se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem não vê. Portanto, meu amado irmão, o inimigo, ele sabendo disso, ele sempre vai colocar barreiras,
como brigas, discórdias, carnalidade, nervosismo, mentiras, fofocas, tormentos, contendas, desobediências, pecados, enfim, meu irmão. Ele coloca a pessoa como instrumento do afastamento da pessoa de Deus. E depois o afastamento da igreja. O que passa a acontecer na vida dessa pessoa, depois, mais tarde, começa a se instalar a frieza espiritual, a apatia pelas pessoas, como sinal de uma grande fortaleza na mente, que aos poucos leva a pessoa à destruição. Nós seremos cobrados. A quem ama, a quem muito é dado, muito será cobrado. E pior, mano, começamos a ver os erros dos outros e não vemos mais os nossos. Tudo vai vir à tona. Deus está vendo tudo isso. Deus está nos dando a oportunidade de entendermos, de termos o entendimento espiritual para colocarmos em prática. Como nos diz a palavra de Deus em João capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei nele. Por isso, eu desejo a manifestação de Deus na sua vida, meu amado irmão, com um caráter divino, uma reputação inabalável. Deus te ama. E Ele quer fazer de você uma nova criatura. Ele quer fazer de você, fazer que você venha revelar o seu Filho em sua vida. Que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, com as suas atitudes, com o seu caráter. Louvado seja Deus. Aleluia. A palavra que está sendo ministrada hoje, Deus está falando ao meu coração também, meu amado irmão. No momento que eu estava preparando essa mensagem, Deus já estava falando ao meu coração. O que eu preciso ouvir. A palavra de Deus para o seu coração. Tome posse da palavra de Deus para a sua vida. Nesse dia, Deus é para você um alerta. Um despertamento espiritual, que você possa estar firme. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Essa é a palavra. Eu pergunto para você mais uma vez: quem é você quando ninguém está vendo? Pense nisso. Eu tenho certeza que Deus vai trabalhar na sua vida de uma maneira sobrenatural, meu amado. Eu tenho certeza que Deus vai fazer na sua vida uma transformação perpétua, que você mesmo não vai acreditar quando acontecer. Deus te abençoe e te guarde. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, que a íntima comunhão do Espírito Santo esteja com a tua vida. Não só hoje, abra de vida para o seu coração. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Eu sei que o fardo é pesado, mas você não pode parar. Eu sei que é grande a batalha, mas no final você sabe quem ganha. Filha, não desanime, vai em frente. É de lutas que vive o crente, não é hora de parar. Não esqueça, estou contigo.
contigo, te livrando do inimigo. Não pare agora, tem gente lá fora dependendo de você. Oh, filha, por te amar eu tô usando este irmão que tá agora cantando essa canção. Olha a importância que você tem pra mim. Não desista agora, não chegou teu fim no teu ministério.